Direto da redação. E ao Rio de Janeiro é onde eu estou agora com a jornalista Cláudia Freitas do portal Eu Rio, a quem chamo virtualmente aqui nos estúdios e cumprimento do bom dia. Cláudia, bom dia! Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Estão acompanhando com a gente direto da redação. Ô Cláudia, eu estava lendo agora pela manhã, reli, o portal Viu reproduziu aqui uma reportagem exclusiva do portal Eu Rio com relação a esses movimentos antidemocráticos, esses protestos. E o Jornal Rio conseguiu algumas imagens exclusivas que foi com relação ao quartel do Exército em Macaé. E por que eu chamo a atenção nesse momento aqui para Macaé? Porque a cidade de Macaé foi um dos alvos da operação, da terceira fase da operação Lesa Pátria, há 2 semanas. E a Polícia Federal fez busca e apreensão na cidade, foi executar um mandado de prisão na cidade. Então é um momento assim que essas investigações elas estão se ampliando. E o Portal Rio, então, em frente ao quartel de Macaé, o que localizou, o que mostra ali a participação do ex-prefeito de uma cidade aqui do interior do norte do estado, vizinha Macaé, em frente ao quartel, fantasiado de bandeira e pedindo intervenção federal, um golpe militar. Foi isso, Cláudia? Foi sim, Roberto. O Portal Eu Rio recebeu vídeos do ex-prefeito de Quissamã, que fica aí no norte do Fluminense, o Armando Carneiro. Nós recebemos esses vídeos após colocar no ar uma reportagem falando também de um servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro que teria organizado uma excursão que saiu de frente do quartel aqui do centro do Rio em direção a Brasília, né? Esse caso está sendo investigado pela Prefeitura do Rio. Nós colocamos no ar com exclusividade e em seguida nós recebemos esses vídeos que mostram o ex-prefeito de Quissamã, o Armando Carneiro, participando de um ato antidemocrático em frente ao quartel de Macaé. Ele até mandou uma nota para a gente, confirmando que realmente participou desse ato. E o Armando Carneiro, ele também era, né, na verdade, ele foi exonerado no final da semana passada da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro. Nós entramos em contato com a pasta no dia 25 de janeiro, questionando a participação desse servidor em ato antidemocrático. Naquele dia, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento não pôde nos responder, pediu um tempo a mais. Aí, no dia 26, nós vimos a nomeação de Armando Carneiro como superintendente de Energia Limpas na recém-criada pasta de Secretaria Estadual de Energia e Economia do Mar. Mas ele foi exonerado no dia seguinte, no dia 27 de janeiro. Nós vimos essa exoneração e toda essa movimentação no Diário Oficial do Estado. Então, o Roberto, a gente fez uma matéria, né, contando toda essa história e lembrando aqui que o Armando Carneiro, ele é também marido da vereadora Alexandra Moreira. Ela está lotada aí na Câmara de Quissamã. Vamos assistir a reportagem. As manifestações bolsonaristas realizadas em frente ao quartel do Exército em Macaé, que pediu intervenção militar e anulação das eleições presidenciais de outubro, contaram com a presença de uma personalidade bem conhecida na cidade. Esse homem, que aparece vestido com a camisa do Brasil e abraçado à bandeira nacional, é Armando Carneiro, ex-prefeito da cidade de Quissamã, no norte fluminense. Até a semana passada, ele também era servidor do governo do estado do Rio de Janeiro. Ocupou cargo comissionado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais e chegou a ser nomeado na nova Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, criada agora em janeiro pelo governador Cláudio Castro. Armando Carneiro aparece em várias imagens desses vídeos que foram enviados por fontes à redação do portal Eu Rio. Ele está entre os manifestantes que carregam faixas e cartazes
pedindo a intervenção militar em uma manifestação que foi realizada em frente ao quartel do Exército em Macaé. Em um dos cartazes é possível ver a data de realização do ato, dia 2 de novembro de 2022. Armando é marido de Alexandra Moreira, que ocupa uma das cadeiras de vereadora na Câmara de Quissamã, pelo Partido Social Cristão. Bolsonaristas assumidos, o casal de políticos aparece em diversas fotos nas redes sociais ao lado do deputado estadual Felipe Poubel, do PL, que teve um dos seus assessores parlamentares preso durante a Operação Ulisses, da Polícia Federal, deflagrada no último dia 19, para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão contra acusado dos atos de terrorismo em Brasília. Carlos Vitor Carvalho, mais conhecido como CVC, está entre os suspeitos de terem orquestrado os ataques aos prédios dos três poderes. CVC também é reconhecido como líder do movimento Direita Campos. Após os ataques de vandalismo aos prédios dos três poderes por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 8 de janeiro, os atos antidemocráticos passaram a ser considerados violação da Constituição Federal. Nas últimas semanas, a Polícia Federal tem realizado uma série de operações para identificar e prender os responsáveis pelas ações terroristas em Brasília e também os financiadores e incentivadores das manifestações que foram realizadas após as eleições de outubro. Segundo a denúncia que recebemos, células antidemocráticas continuam agindo principalmente no norte fluminense, através de grupos de WhatsApp. Um dos alvos da terceira fase da Operação Lesa Pátria, realizada na última sexta-feira por agentes federais, está em Macaé, no norte fluminense. O nome dessa pessoa supostamente envolvida nos atos antidemocráticos ainda não foi revelado. No dia 25 de janeiro, nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Governo do Rio, que afirmou não ter conhecimento da participação de Armando Carneiro em atos antidemocráticos após as eleições de outubro e informou que ele não é mais servidor da pasta. No dia 26 de janeiro, foi publicado no Diário Oficial do Estado este decreto que trata da exoneração e transferência dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a recém-criada Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar. O nome de Armando aparece entre os transferidos. O seu novo cargo? Superintendente de Energias Limpas. Mas no dia 27 de janeiro, recebemos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 2 páginas do Diário Oficial do Estado, anunciando a exoneração de Armando do cargo que havia sido transferido no dia anterior. Nós também conversamos com Armando Carneiro, que nos disse o seguinte, abre aspas, nunca participei dos atos antidemocráticos, muito pelo contrário, toda a minha vida política foi pautada pela democracia. Em relação ao 2 de novembro em Macaé, feriado de finados, fui com um grupo de amigos reunidos com ânimo absolutamente pacífico, protestar contra a falta de clareza que se demonstrava naquele momento no processo eleitoral do Brasil. Fecha aspas. Nós não conseguimos retorno dos nossos contatos com a vereadora Alexandra Moreira. Esse advogado comenta as implicações para os servidores públicos e políticos flagrados nesse tipo de manifestação, mesmo antes dos atos violentos de 8 de janeiro. O que acontecerá com os servidores públicos que participaram dessa cadeia criminosa? Os servidores públicos, de acordo com a pena, que provavelmente vai ultrapassar os 15 anos, até pela reprovabilidade, pelo fato de ser servidor público, a reprovabilidade é muito maior. A consequência está no artigo 92, inciso 1 do Código Penal,
que diz que a perda do cargo ou função é efeito automático da condenação, ou seja, não haverá necessidade de procedimento administrativo. Uma condenação após cognição exauriente e o devido processo legal, obviamente, culminará na perda automática da função desse servidor público. Então, é essa a consequência. Além da reprimenda, além do cumprimento de uma pena vultosa, a perda do cargo ou da sua função. No dia 9 de janeiro, o portal Eu Rio, em parceria com o programa direto da redação da Rede Viu Digital, colocou no ar a denúncia de suposto envolvimento de um servidor da Prefeitura do Rio nos atos de terrorismo ocorridos em Brasília. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou em nota que Odivan Betselbent, que teve o nome citado em grupos de WhatsApp de extrema-direita como organizador da caravana fluminense para a capital federal, é servidor público concursado sem cargo de gestão. O nome de Odivan circulou no dia 6 de janeiro em troca de mensagens em grupos bolsonaristas, como sendo a pessoa responsável pela caravana que saiu de frente do Comando Militar do Leste, no centro, rumo a Brasília. A postagem ainda solicitava depósitos via Pix para Odivan, como forma de viabilizar a viagem. Após a reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde repudiou os atos antidemocráticos e instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso. Segundo a pasta, Odivan se ausentou por 3 dias consecutivos do trabalho, na semana após os atos extremistas na capital federal. As faltas foram descontadas do salário do servidor. Desde os atos violentos em Brasília, no dia 8 de janeiro, 942 pessoas seguem presas por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que analisou a situação de quase 1.500 participantes das invasões aos prédios dos 3 poderes. A decisão foi tomada para garantir a ordem pública e a efetividade das investigações. O ministro enumerou diversos crimes praticados pelos manifestantes: atos terroristas, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Mais de 460 envolvidos já estão em liberdade provisória, mas devem responder ao processo com o uso de tornozeleiras eletrônicas. Estão sob medida cautelares que prevê proibição de sair à noite, sair da cidade e viajar. Eles também tiveram os passaportes suspensos e estão proibidos de acessar redes sociais ou se comunicar com os demais investigados. Alexandre de Moraes também orientou a Justiça a investigar o financiamento da ida e permanência em Brasília daqueles que concretizaram os ataques, além de outras condutas antidemocráticas que ajudaram a fomentar os atos terroristas, como foi o caso das manifestações em frente aos quartéis. Os detidos foram submetidos, conforme a lei, a audiências de custódia, tanto por juízes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, quanto por magistrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Os presos estão cumprindo prisão preventiva no complexo penitenciário da Papuda, no caso dos homens, e as mulheres foram encaminhadas para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecido como Colmeia. Isso. Cláudia, parabéns pela reportagem. Foi uma grande reportagem. E um comentário aqui, Cláudia, do comandante, do coronel da Polícia Militar. Ele foi comandante de vários batalhões, Ilha do Governador, comandante do batalhão 32º Batalhão de Macaé, de Campos, no Rio de Janeiro, uma experiência vasta. Que ele, com base na reportagem agora, que foi o ar, ele pergunta o seguinte: é o Ramiro Campos. Quando ele foi prefeito, ele se refere ao ex-prefeito de Quissamã.
o Armando Carneiro. Quando ele foi prefeito, chefe do executivo, será que ele desejaria a intervenção no município dele? Ele aceitaria um interventor que assumisse o lugar dele na prefeitura de Quissamã? Como dizia o falecido Leonel Brizola, abre aspas, os dias são como nuvens, em segundos mudam de lugar, fecha aspas. Ô Cláudio, eu gostaria de pontuar um negócio que você cita na reportagem, ele é fato. Você diz o seguinte, que esse ato, no dia 8 de janeiro, ele não foi um ato isolado. Na verdade, ele é o ápice. Os atos preparatórios para que ocorresse o que ocorreu no dia 8 de janeiro foram esses acampamentos em frente aos quartéis. Então, ali houve uma concentração, houve um caldo, houve um fermento, e no dia 8 de janeiro, então, teria sido o ápice de todo esse movimento. Então, nessa sequência, a reportagem do portal Eu Rio mostrou o servidor do Rio de Janeiro, que organizou, que recebeu o Pix. Então, olha só, ele estava nos atos em frente aos quartéis, já arrecadava dinheiro para financiar ônibus. Você mostrou esse ato em frente ao Exército de Macaé, e que não foram só nesses eventos no Rio de Janeiro ou na cidade de Macaé, mas foram eventos que ocorreram por todo o Brasil, e de forma que em Brasília, naquele 8 de janeiro, desembarcou gente de todo o Brasil, né, Cláudio? Exatamente, Roberto, era justamente esse ponto que eu ia comentar logo após a reportagem. É importante a gente se atentar a isso, né, que após o 8 de janeiro, esses atos realizados nos quartéis de diversas cidades passaram a ser considerados também antidemocráticos, né? Pelo Superior Tribunal Federal, pela União. Por quê? Porque foi justamente esses atos que levaram ao que aconteceu, né, o ápice, como você disse, do vandalismo, né, e até do terrorismo, como foi dito, né, como foi classificado pelo Superior Tribunal Federal, ali em Brasília, né? Aconteceu aquela sucessão de atos de vandalismo aos prédios dos três poderes e as prisões, né? Mais de 1.000 pessoas presas em função de todo aquele vandalismo que aconteceu. Então, esse ato que o ex-prefeito de Quissamã e então servidor do governo do Rio, da gestão Cláudio Castro, participou ali em frente ao quartel de Macaé, também considerado um ato antidemocrático, pedia intervenção militar, pedia a anulação das eleições de outubro. E é importante ressaltar também, Roberto, que a mulher do Armando Carneiro, ela é vereadora em Quissamã, Alexandra Moreira, ela apoia ainda o deputado estadual Felipe Pobel, que teve um dos assessores presos nessa Operação Ulisses, né? Ele está sendo acusado, ainda há uma investigação, mas ele é suspeito de ter participado dos atos em Brasília, né? A foto dele, inclusive, nos atos em Brasília, nesses atos do dia 8 de janeiro. E importante explicar também, Roberto, que essa questão aí, esse envolvimento aí do Armando Carneiro com o governo do Rio, ele era servidor da pasta de desenvolvimento econômico, né? E ele foi transferido, nós vimos essa movimentação no Diário Oficial do Estado, ele foi transferido para uma nova função, porque essa pasta de desenvolvimento econômico, ela foi desmembrada e deu origem a outra pasta, né? A pasta era Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, e ela foi desmembrada para a criação de outra secretaria, Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar. Essa nova pasta, né, que chegou a nomear o Armando Carneiro no cargo de Superintendente de Energias Limpas, num cargo até de direção geral, ela está sob o comando de Hugo Leal, né? E o principal foco aí dessa nova secretaria é a transição de matriz energética, além de outras atividades, né, como petróleo, gás, que são atividades, né, são as principais atividades do norte fluminense, que é o reduto aí de Armando Carneiro, né?
Então, o envolvimento do Armando Carneiro em atos antidemocráticos poderia realmente prejudicar, né, a atuação dessa nova pasta, né? Lembrando ainda, né, que o Hugo Leal ele é do mesmo partido do atual ministro de Energia, né, e do atual ministro de Energia desculpa, eu estou vendo aqui o cargo dele, né, certo, ministro de Minas e Energia, o Alexandre Carneiro, o Partido Social Democrático, o PSD. Então, quer dizer, o governo do Rio já tem esse ponto alinhado aí com o governo federal e, de repente, uma participação de um servidor da pasta num ato antidemocrático poderia arranhar, digamos, esse relacionamento, Roberto. Verdade. Cláudio, eu recebo aqui uma informação, vou manter o nome aqui no anonimato, que ele manda pelo aplicativo Vio Digital. Primeiro, eles estão dizendo o seguinte, que o pessoal está reclamando aqui das plataformas digitais, Facebook, YouTube. Deixa eu só explicar. Quando está se abordando o ato antidemocrático, essas plataformas, elas criam essa inibição, não deixa comentar mesmo, não é conosco. Como também ela derruba, ela deixa de entregar. Mas aqui, o colega, é um homem, ele está no aplicativo, ele manda aqui o seguinte: Roberto, informa a jornalista Cláudia Freitas. A operação Lesa Pátria que ocorreu em Macaé teve como alvo, segundo informações aqui, um pastor, um membro de uma igreja evangélica, que saiu um ônibus de Macaé com destino a Brasília para o dia 8 de janeiro. Esse ônibus está preso em Brasília. E um dos financiadores teria sido um dono de uma escola particular no bairro Aeroporto. Para mim isso é novo, eu não tenho essa informação, isso para mim é novo, está surgindo agora aqui, eu não sabia disso, porque até então para mim estava oculto, estava anônimo, a Polícia Federal não divulgou isso, né? Ainda não. Então ele dá essa divulgação aqui. E outra coisa também que ele fala, agora um dos instrumentos que foram utilizados por todas essas pessoas que estão envolvidas nesses atos, primeiro foi assim uma estridência muito grande em atos de rua, em manifestações, em frente aos quartéis do Exército, mas eles operam muito antes. Contra os oponentes políticos, eles judicializam uma série de denúncias junto ao Ministério Público, eles tentam criar fatos, fomentam páginas apócrifas em redes sociais, difundindo fake news. Então esse sistema ele é muito maior do que simplesmente atos em frente ao Exército e tudo que a Polícia Federal está revelando até agora. Então isso aí vai se chegar a muito mais coisas. Possível que sim, né, Cláudio? Roberto, importante também a gente destacar, né, como foi dito ali na reportagem, que no momento que nós produzimos essa reportagem, a gente não tinha ainda informação sobre o nome desse alvo da Operação Lesa Pátria, que foi realizada, a segunda fase dela, né, que foi realizada em Macaé. Então nós não destacamos o nome, porque a gente não tem realmente essa informação ainda, né? Mas nós colocamos, então, quando a gente produz a reportagem, a gente produz também, a gente busca as relações, né, que essa reportagem pode ter com outros fatos, né, de uma forma imparcial, assim como nós colocamos na reportagem que você acabou de assistir. Perfeito, Cláudia, muito obrigado, parabéns pela reportagem. Você acessa o portal Eu Rio, essa reportagem completa tem vídeos. Você confere também no portal Ao Vivo, que está reproduzindo a reportagem, que foi o furo de reportagem do portal Eu Rio. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto.